Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje vamos nos unir em uma oração profunda pela renovação espiritual, buscando a presença viva de Deus para restaurar aquilo que o cansa, fortalecer aquilo que está fraco e reacender dentro de você a chama da fé. Antes de orarmos, quero que você encontre um lugar tranquilo, respire fundo e permita que esta mensagem alcance o seu coração. A renovação espiritual não é apenas um momento, é um processo em que Deus age nas áreas mais profundas da nossa vida, trazendo luz onde havia escuridão, esperança onde havia desânimo e direção onde havia confusão. E hoje, em nome de Jesus, pediremos que esse processo comece dentro de você. A palavra de Deus diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Este versículo revela uma verdade poderosa. A renovação não vem do nosso esforço, mas da nossa entrega. Quando esperamos no Senhor, quando paramos para descansar em Ele, quando buscamos Sua presença e abrimos o coração, algo sobrenatural acontece. Deus troca a nossa fraqueza pela força dele. Deus troca o nosso cansaço pela paz dele. Deus substitui a nossa exaustão pela esperança que só Ele pode derramar. Talvez você esteja passando por um tempo de desgaste emocional ou espiritual. Talvez você tenha sentido que suas orações não têm força, que sua fé está diminuindo ou que a sua caminhada tem sido pesada demais. Mas saiba que o Espírito Santo está visitando você agora mesmo, enquanto ouve estas palavras. Ele está soprando vida sobre aquilo que parece estar adormecido. Ele está reavivando dons, restaurando sensibilidade espiritual, despertando o desejo de orar, de buscar a Deus, de voltar a sentir alegria na presença dele. Não importa como você chegou até aqui, o Senhor começa hoje algo novo na sua vida. A renovação espiritual começa com uma decisão, a decisão de se aproximar de Deus. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem força, Ele não exige perfeição, apenas sinceridade. Ele conhece o peso que você carrega, conhece as batalhas que ninguém vê, conhece as lágrimas silenciosas que você derramou. E justamente por isso, Ele te convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele acolhe, cura, restaura. E hoje Ele está estendendo a mão para você. Enquanto seguimos nesta mensagem, permita que o Espírito Santo toque áreas que talvez você tenha escondido ou ignorado. Às vezes, a renovação espiritual é impedida porque guardamos feridas, mágoas, culpas ou hábitos que nos afastam da presença de Deus. Mas Ele não quer apenas aliviar o peso, Ele quer transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Ele quer te dar um novo fôlego, uma nova visão, um novo ânimo. Ele quer devolver ao seu espírito a capacidade de se alegrar, de crer, de sonhar, de prosseguir. A obra que Deus quer fazer em você começa no íntimo, no invisível, no que ninguém vê, mas logo será percebida no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua fé renovada. Por isso, enquanto escuta, entregue ao Senhor todos os motivos que têm drenado sua energia espiritual. Coloque diante dele suas preocupações, seus medos, seus conflitos internos, seus pecados confessados, suas tentações, seus momentos de dúvida. Deus não se assusta com aquilo que te enfraquece. Ele quer exatamente transformar isso. A renovação espiritual não é uma recompensa para quem está forte, mas um presente para quem reconhece a própria fragilidade e se rende ao cuidado do Pai. Agora, prepare seu coração. A partir da próxima parte, vamos entrar em uma atmosfera ainda mais profunda de clamor e entrega, buscando juntos a presença transformadora de Deus. À medida que você abre o coração diante do Senhor, permita que cada palavra desta oração conduza você a um lugar de rendição e paz. A renovação espiritual acontece quando deixamos de lutar sozinhos e permitimos que Deus assuma o controle. Muitas vezes tentamos resolver tudo pela nossa própria força, tentamos carregar fardos que não foram feitos para nós, tentamos continuar mesmo quando nossa alma já está cansada. Mas Deus está hoje chamando você para um descanso mais profundo, um descanso que só existe na presença dele. Antes de orarmos, reflita sobre algo. Tudo aquilo que te desgasta espiritualmente precisa ser colocado diante do Senhor. Carregar mágoas, viver preso ao passado, alimentar pensamentos negativos, permitir que a ansiedade governe suas emoções, tudo isso consome sua força espiritual. Mas quando você entrega, quando você confessa, quando você libera, quando você decide soltar o que te aprisiona,
Deus começa a renovar aquilo que estava desgastado. A presença dele é como água que lava, como vento que refresca, como luz que ilumina. E hoje ele quer tocar áreas específicas da sua vida. Talvez você precise de renovação na mente. Talvez seus pensamentos tenham sido dominados por preocupações, medos ou inseguranças. Talvez você tenha enfrentado ataques espirituais que drenaram sua confiança. Deus quer renovar sua mente com paz. A Bíblia diz que a paz de Cristo excede todo entendimento. Isso significa que ela não depende das circunstâncias. Ela vem de cima, vem do trono, vem do próprio coração de Deus. E Ele quer derramá-la sobre você agora. Talvez você precise de renovação emocional. Às vezes, o coração fica tão machucado que a fé parece enfraquecer. Você pode até continuar caminhando, mas sente que está carregando tudo com muito peso. Porém, Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele cura feridas profundas, Ele restaura a autoestima, Ele devolve a alegria que foi perdida ao longo do caminho. Ele sabe exatamente onde dói, e Ele toca justamente onde ninguém mais consegue tocar. Talvez você precise de renovação no espírito. Talvez sua vida de oração tenha se tornado silenciosa, talvez sua fé tenha esfriado, talvez você sinta que já não tem sensibilidade à voz de Deus como antes. Mas o Espírito Santo não desistiu de você. Ele continua chamando, continua soprando, continua atraindo você de volta. E quando o Espírito Santo toca o seu interior, tudo muda. A chama que parecia apagada volta a acender. A fé que parecia fraca volta a crescer. A esperança que parecia distante volta a florescer. Agora, feche seus olhos, se puder, e permita que a presença de Deus envolva você. Respire fundo. Sinta a paz que começa a preencher seu coração. Sinta a leveza que o Espírito Santo está trazendo. Sinta que Deus está te chamando para mais perto. Este é um momento entre você e Ele. Um momento em que o céu se inclina para ouvir seu clamor. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença eu apresento esta pessoa que ora comigo agora. Tu conheces as batalhas que ela tem enfrentado, conheces o desgaste, o peso, as dúvidas, os medos e tudo aquilo que tem drenado sua força espiritual. Pai, em nome de Jesus, derrama agora um renovo sobre ela. Toca na mente, limpa os pensamentos, acalma o coração e restaura aquilo que foi enfraquecido. Que o Teu Espírito Santo visite esta vida com poder e graça. Que tudo o que estava cansado seja fortalecido. Que tudo o que estava abatido seja levantado. Que tudo o que estava desanimado receba novo fôlego. Senhor, renova a fé desta pessoa. Renova o espírito, renova a disposição, renova a visão espiritual. Que ela volte a sentir alegria na Tua presença, que volte a ter prazer em orar, que volte a sentir o coração arder quando escuta a Tua voz. Que todo o cansaço espiritual caia por terra agora. Que toda opressão seja desfeita. Que toda escuridão seja iluminada pela Tua luz. Toca de forma profunda, Senhor, e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Obrigado, Pai, porque sei que o Senhor já está fazendo algo novo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de seguirmos para a próxima parte desta oração, peço que, se esta mensagem já está abençoando a sua vida, você deixe o seu like, escreva um comentário dizendo eu creio na minha renovação espiritual, e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Isso ajuda muito o nosso canal e espalha a palavra de Deus para mais pessoas. Agora que o seu coração está mais sensível à presença de Deus, vamos aprofundar ainda mais esse momento espiritual. A renovação que Deus traz não acontece apenas na superfície, mas no interior, onde ninguém vê, onde as batalhas verdadeiras acontecem. Há feridas, lembranças, medos e exaustões que você nunca conseguiu explicar completamente para ninguém, mas Deus entende cada detalhe. E Ele não apenas entende, Ele age. Ele cura. Ele transforma. Ele restaura. Muitas pessoas vivem um desgaste espiritual tão profundo que acabam acreditando que Deus está distante. Mas a verdade é que, nos momentos em que você se sente mais fraco, Deus está mais perto do que nunca. Ele fica ao lado de quem está cansado, Ele se inclina para quem chora, Ele levanta quem está caído. O amor dele é constante, imutável, fiel. E hoje, enquanto você escuta esta mensagem,
Ele está renovando áreas que você nem percebe que precisam de renovação. A Bíblia diz em Salmos 23 que o Senhor é o nosso pastor e nos faz repousar em pastos verdejantes. Isso mostra que Deus não apenas supre, mas também conduz ao descanso. A renovação espiritual não é apenas força, é descanso. É paz. É confiança. É saber que, mesmo quando você não tem controle, Deus continua conduzindo a sua vida com cuidado e propósito. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem maiores do que você, desafios que você não sabe como resolver, pressões que estão te deixando emocionalmente exausto. Mas Deus não quer que você carregue isso sozinho. Em momentos assim, Ele te chama para perto e diz: "Filho, filha, descanse em mim." E quando você descansa, quando você entrega, quando você se rende, Deus começa a colocar sua alma no lugar novamente. Ele alinha seus pensamentos, acalma suas emoções, fortalece sua fé. É como se Ele reorganizasse o seu interior, colocando ordem onde havia caos, colocando paz onde havia ansiedade, colocando esperança onde havia medo. Existem dias em que a oração parece difícil, em que as palavras não saem, em que o coração parece pesado demais. Mas deixe-me te lembrar de algo: Deus não exige orações bonitas. Ele deseja orações sinceras. Ele conhece seus silêncios, Ele entende suas lágrimas, Ele interpreta seus suspiros. O Espírito Santo intercede por você até mesmo quando você não consegue orar. Ele não abandona você nos dias difíceis. Ele te envolve, te abraça e te sustenta. E é por isso que a renovação espiritual é tão necessária, porque ela restaura nossa sensibilidade espiritual, devolve a paixão pela presença de Deus, fortalece nossa esperança e reacende aquela chama que o tempo ou as lutas tentaram apagar. Talvez você já tenha vivido momentos de intensa fé no passado, momentos em que sentia Deus de maneira clara, forte, intensa. Mas por algum motivo, isso parece ter se distanciado. Quero que você saiba que Deus não mudou. A mesma presença que te visitou lá atrás está aqui hoje, tocando seu coração enquanto você ouve esta mensagem. A renovação espiritual te reconecta com Deus. Ela te reposiciona, te fortalece, te reequilibra. Não importa quanto tempo passou, não importa o que você enfrentou, Deus é especialista em restaurar aquilo que o mundo desgasta. Ele traz de volta aquilo que o cansaço enfraqueceu. Ele cura aquilo que a dor machucou. Ele reacende aquilo que o desânimo apagou. E hoje, Ele insiste em dizer: "Eu faço novas todas as coisas." Enquanto você recebe essa palavra, deixe o Senhor trabalhar em você. Talvez Ele esteja trazendo à sua mente situações que precisam ser resolvidas, entes que precisam ser perdoados, lembranças que precisam ser entregues, promessas que precisam ser retomadas, sonhos que precisam ser ressuscitados. Nada disso é por acaso. O Espírito Santo está conduzindo você passo a passo, tirando pesos, limpando a alma, restaurando áreas que você nem percebia que estavam desgastadas. Agora, respire fundo e permita que a presença de Deus continue preenchendo você. Prepare-se, pois na próxima parte continuaremos orando e clamando pela sua renovação espiritual, buscando ainda mais da presença transformadora do Senhor. Neste momento, permita que seu coração permaneça sensível e aberto ao agir de Deus. A renovação espiritual não é apenas sentir algo diferente, mas permitir que o Espírito Santo realize uma obra profunda, duradoura e verdadeira. Muitas vezes, pensamos que renovação é apenas um alívio emocional momentâneo, mas o Senhor vai muito além disso. Ele não realiza apenas um toque rápido, Ele trabalha na raiz, nos fundamentos da nossa vida espiritual. Ele trata as causas, cura as origens, fortalece a alma e transforma aquilo que está fragilizado pelo cansaço, pelo pecado ou pelas lutas diárias. O desgaste espiritual acontece em silêncio. Às vezes, ele aparece quando a rotina nos suga, quando as responsabilidades crescem, quando as preocupações nos sufocam. Em outros momentos, ele surge quando enfrentamos decepções, frustrações, sentimentos de inadequação ou batalhas espirituais intensas. Mas Deus conhece cada detalhe desse desgaste. Ele sabe onde você enfraqueceu. Ele sabe o dia em que você se cansou. Ele viu quando você chorou sozinho. Ele percebeu quando você tentou continuar, mesmo sem forças. E é justamente nesses momentos que ele se apresenta como aquele que renova. A Bíblia diz em Jeremias 31:25, porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma entristecida.
Este versículo é uma promessa direta de Deus para momentos como este. Ele não ignora o seu cansaço, ele satisfaz. Ele não despreza a sua tristeza, ele sacia. Ele não olha para você com indiferença, ele se inclina e derrama renovo. É isso que Deus está fazendo agora mesmo na sua vida, derramando renovo sobre a alma que estava cansada, sobre o coração que estava triste, sobre o espírito que estava enfraquecido. Talvez você tenha se sentido distante de Deus recentemente. Talvez sua vida de oração tenha enfraquecido, talvez você tenha perdido a sensibilidade espiritual, talvez você tenha parado de sentir aquela alegria que antes te acompanhava. Mas saiba, a distância nunca foi impedimento para Deus te alcançar. A renovação espiritual é justamente o processo pelo qual Ele te traz de volta para mais perto. Ele te reconecta, te realinha, te restaura. E não importa o quanto você se afastou, Deus sempre está disposto a começar de novo com você. E quando a renovação espiritual começa a acontecer, coisas profundas começam a mudar. Você passa a sentir um desejo maior de buscar a Deus, sua mente se torna mais leve, seu coração se torna mais sensível, sua fé se torna mais viva. Aquilo que antes parecia pesado se torna possível. Aquilo que antes parecia distante se torna alcançável. Aquilo que antes parecia perdido começa a se reorganizar dentro de você. É assim que Deus trabalha, de dentro para fora. Agora, quero que você continue respirando com calma, mantendo sua atenção na presença de Deus. Vamos orar novamente. Senhor, neste momento, eu te apresento cada sentimento, cada memória, cada área interna que precisa ser tocada pela tua mão poderosa. Pai, tu sabes onde esta pessoa foi ferida, onde ela foi desgastada, onde ela perdeu forças. Tu conheces os pensamentos que a têm preocupado, as emoções que têm pesado, os conflitos internos que têm drenado sua paz. Por isso, Senhor, eu te peço, renova cada parte do seu ser. Restaura a mente, cura o coração, fortalece o espírito. Pai, derrama sobre ela uma unção fresca, uma presença viva que transforma o interior. Que todo cansaço espiritual seja removido agora. Que toda escuridão desapareça diante da tua luz. Que toda opressão caia por terra no nome de Jesus. Espírito Santo, envolve esta vida com o teu amor, com teu consolo, com tua força. Faz transbordar dentro dela um renovo tão profundo que nenhuma circunstância deste mundo possa roubar. Que ela sinta o coração reacendendo, que ela volte a acreditar, que ela volte a sonhar, que ela volte a ter disposição para te buscar. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus que não abandona, não se afasta e não desiste. Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. A Tua presença está tocando esta vida agora, e eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém. Permaneça assim, entregue, sensível, receptivo. Na próxima parte, vamos continuar avançando nesse processo de restauração espiritual, permitindo que Deus continue realizando sua obra poderosa em você. Permaneça nesse ambiente de paz, permitindo que o Espírito Santo continue a trabalhar profundamente em você. A renovação espiritual, muitas vezes, não acontece de forma repentina. Ela é construída momento a momento, à medida que abrimos espaço para Deus no nosso coração, na nossa mente e na nossa rotina. Cada oração, cada entrega, cada renúncia, cada lágrima diante do Senhor se transforma em sementes que Ele usa para gerar uma nova estação dentro de você. Há algo muito importante sobre a renovação espiritual. Ela não depende do que você sente, mas do que Deus está fazendo. Às vezes, a obra de Deus acontece em silêncio. Você não vê, não percebe, não sente, mas ela está acontecendo. Muitas pessoas acham que só foram renovadas quando sentem algo extraordinário, mas a verdade é que Deus trabalha de maneiras sutis, profundas e constantes. O simples fato de você estar aqui, buscando, orando, ouvindo esta mensagem, significa que o Espírito Santo está te atraindo, te despertando e reacendendo em você o desejo de se aproximar mais. A renovação espiritual também envolve transformação de hábitos, pensamentos e atitudes. Às vezes, você pode ter se acostumado a conviver com coisas que te enfraquecem espiritualmente. Preocupações constantes, comparações, excesso de autocrítica, pensamentos destrutivos, ambientes pesados, relacionamentos que drenam sua energia emocional, ou até um estilo de vida que rouba seu tempo com Deus. Mas o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo.
Ele está lembrando você de quem você é e de quem você pertence. Você não é alguém que vive no cansaço, você é alguém chamado para viver no Espírito. A Bíblia diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo revela um dos segredos da renovação espiritual. Ela começa na mente. Quando Deus renova sua mente, Ele renova sua visão, sua postura, sua forma de interpretar as lutas e até a maneira como você enxerga a si mesmo. A renovação espiritual não tira você das batalhas. Ela te dá uma força nova para enfrentá-las. Ela te dá clareza, coragem e sabedoria. À medida que Deus renova sua mente, Ele também renova seu coração. Ele alivia pesos invisíveis, cura feridas profundas, limpa dores guardadas e recalibra suas emoções. Às vezes, a exaustão espiritual não é simplesmente falta de fé, é o acúmulo de dores que você não soube onde colocar. Mas Deus sabe. Ele recolhe cada uma delas e transforma tudo. Ele alivia, Ele cura, Ele restaura. É assim que Ele renova. Agora, quero que você faça algo simples, mas muito poderoso. Coloque a mão no seu coração, se puder, e respire fundo. Sinta seu corpo relaxando, sua mente desacelerando, sua alma respondendo ao toque de Deus. Ele está aqui. Ele está te ouvindo. Ele está te envolvendo com amor. Ele está renovando áreas que você achava que estavam perdidas. Vamos orar novamente. Senhor meu Deus, eu apresento diante de Ti este coração que Te busca sinceramente. Pai, Tu sabes quantas lutas ele enfrenta, quantas guerras internas ele trava, quantas vezes se sentiu fraco, insuficiente ou distante. Por isso, Senhor, eu te peço, toca mais uma vez. Continua a obra que o Senhor já começou nesta vida. Renova a mente, trazendo pensamentos de paz e não de mal. Renova o coração, preenchendo com amor aquilo que foi machucado. Renova o espírito, reavivando a chama que o tempo tentou apagar. Senhor, fortalece esta pessoa para que ela não desista da caminhada. Dá a ela novos ânimos, novos sonhos, uma nova força espiritual. Que ela sinta dentro de si o sopro do Espírito Santo trazendo vida, esperança e fé. Que tudo aquilo que estava adormecido volte a despertar. Que tudo aquilo que estava pesado se torne leve. Que tudo aquilo que estava confuso se torne claro. Senhor, transforma, cura e restaura. Faz uma obra tão profunda que ela se surpreenda com o que o Senhor está realizando. Obrigado, Deus, porque sei que o Senhor está renovando esta vida por completo. Em nome de Jesus, amém. Permaneça em paz. Na próxima parte, vamos avançar ainda mais nesse processo de restauração, permitindo que Deus finalize aquilo que Ele começou no seu interior. Permaneça com o coração aberto, porque estamos entrando em uma parte muito profunda deste processo de renovação espiritual. Agora, o Espírito Santo começa a consolidar dentro de você tudo aquilo que Ele já iniciou. A renovação não é apenas um momento emocional, mas uma transformação real, sólida e duradoura. Muitas vezes, Deus faz uma obra tão silenciosa que você só percebe depois, quando olha para trás e percebe que algo mudou, que algo foi restaurado, que algo dentro de você foi fortalecido. E isso está acontecendo agora. Às vezes, a renovação espiritual acontece gradualmente, como quem acende uma luz que vai se intensificando aos poucos. Mas em outras situações, ela acontece como um despertar repentino, como se Deus tirasse uma venda dos seus olhos e você passasse a enxergar com clareza aquilo que antes estava confuso. Seja qual for a forma que Deus está usando, o importante é que Ele está agindo, e Ele está fazendo isso por amor a você. A Bíblia diz em Lamentações 3, 22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Veja que essa renovação é diária, constante, contínua. Deus não te renova apenas quando você está à beira do colapso. Ele te renova todos os dias, mesmo quando você não percebe. Sua graça sustenta você, seu amor te guarda, sua mão te protege. A renovação espiritual é fruto desse cuidado diário, paciente e perfeito de Deus. E talvez você se questione, será que Deus realmente pode renovar tudo o que está quebrado dentro de mim? A resposta é sim. Deus não renova apenas partes, Ele renova o todo. Ele renova a mente,
o coração, as emoções, a fé, os sonhos, a sensibilidade espiritual. Ele restaura aquilo que foi desgastado pelo tempo, pelas lutas e pelas quedas. Ele devolve cor onde antes havia cinzas. Ele devolve vida onde antes havia cansaço. Ele devolve esperança onde antes havia desânimo. A renovação espiritual também te prepara para novos desafios. Muitas vezes, você orou pedindo força para continuar, e Deus te ouviu. Mas em vez de simplesmente te dar força, Ele decidiu te renovar por completo. Ele está te fortalecendo por dentro, te preparando para viver aquilo que Ele planejou, te moldando para suportar vitórias maiores e para continuar caminhando com fé mesmo diante das tempestades. A renovação é o processo que faz você crescer espiritualmente, amadurecer e avançar para um nível mais alto na presença dEle. Agora, permita-se descansar mais uma vez na presença do Senhor. Talvez você esteja sentindo paz, talvez esteja sentindo alívio, talvez esteja chorando. Tudo isso faz parte da cura. Deus está tocando pontos internos que você guardou por muito tempo. Ele está curando feridas que você aprendeu a conviver. Ele está tirando pesos que você carregava desde a infância, juventude ou fases dolorosas da sua vida. Ele está reorganizando sua alma, ajustando sua visão e devolvendo a sensibilidade que você pensou que nunca mais teria. Vamos orar novamente. Senhor, eu te agradeço pela obra que o Senhor está realizando neste coração. Pai, continua movendo teu espírito dentro desta vida. Renova a esperança, renova a fé, renova os sentimentos, renova a visão espiritual. Que todo o desgaste acumulado ao longo dos dias seja removido agora pelo teu poder. Que tudo aquilo que tentava roubar a alegria desta pessoa seja desfeito pela tua presença. Deus, revela sonhos novos, desperta dons adormecidos, reacende propósitos que estavam esquecidos. Que esta pessoa volte a sentir a tua presença com intensidade, que ela volte a ter prazer em te buscar, que ela volte a caminhar com confiança. Senhor, fortalece os passos dela e dá a ela uma nova disposição espiritual. Que ela se levante desta oração renovada, revigorada e cheia da tua graça. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel para completar a obra que começaste. Continua, Pai, a derramar renovo de forma abundante. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima parte, vamos concluir esta mensagem com uma oração final e uma declaração de fé poderosa, selando tudo o que Deus já fez até aqui. Estamos chegando ao momento final desta oração, e quero que você permaneça completamente entregue à presença de Deus. Tudo o que você viveu até aqui, cada palavra, cada reflexão, cada oração, faz parte de um processo espiritual profundo que o Senhor está realizando dentro de você. A renovação espiritual não termina quando o vídeo acaba. Ela continua nos seus próximos passos, nas suas decisões, nos seus pensamentos e na sua caminhada diária com Deus. O Espírito Santo vai continuar falando com você, fortalecendo você e direcionando você. É importante entender que a renovação espiritual traz consigo algumas marcas. Uma delas é a paz. Quando Deus renova, Ele pacifica sua alma. Ele tira o barulho interior, o peso invisível, a confusão emocional. A outra marca é a clareza. A renovação traz luz para áreas que antes estavam escuras, confusas ou sem direção. E uma terceira marca é a força. Não força humana, mas força espiritual, aquela que te permite permanecer firme mesmo quando tudo ao seu redor parece instável. E talvez, enquanto você escutou todas essas partes, Deus tenha revelado áreas específicas que precisam ser transformadas, atitudes que precisam mudar, pensamentos que precisam ser substituídos, hábitos que precisam ser quebrados. Isso é a obra do Espírito Santo. Ele não aponta nada para te acusar, mas para te restaurar. A renovação espiritual não é uma cobrança, é um convite. Um convite para viver mais leve, mais forte, mais perto de Deus. Você não está sozinho nesse processo. Deus está com você. Ele está guiando cada passo. Ele está apagando cicatrizes antigas, curando dores profundas, reconstruindo áreas que foram destruídas por lutas, decepções, culpas ou desgastes emocionais. Ele está tirando das suas mãos pesos que você já não conseguia carregar. Ele está devolvendo sentido para áreas da sua vida que pareciam sem rumo. Agora, quero que você receba esta oração final de renovação, como um selo espiritual sobre tudo que Deus já começou dentro de você.
Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu apresento diante de Ti esta vida que tem caminhado comigo ao longo de toda esta mensagem. Pai, que esta oração seja um marco espiritual, um divisor de águas, um momento de transformação profunda. Que tudo o que estava cansado seja restaurado. Que tudo o que estava fraco seja fortalecido. Que tudo o que estava apagado volte a acender pelo sopro do Teu Espírito. Senhor, renova completamente esta pessoa. Transforma a mente, restaura o coração, fortalece o espírito. Tira toda a dor emocional acumulada, toda a insegurança, toda a ansiedade, todo o sentimento de incapacidade. Pai, que ela se levante deste momento com uma nova visão, com um novo ânimo, com um novo fôlego espiritual. Que ela caminhe de agora em diante com coragem, com fé, com esperança, sabendo que o Senhor está à frente de cada passo. Espírito Santo, acompanha esta vida. Guia, direciona, consola, fortalece. Que os próximos dias sejam marcados por experiências novas com o Senhor. Que ela volte a orar com paixão, que volte a sentir a Tua presença, que volte a se alegrar no Senhor. Que a chama da fé jamais se apague novamente, porque o Senhor está restaurando tudo em seu interior. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta pessoa está sendo renovada neste exato instante. Que tudo o que era peso se transforme em leveza. Que tudo o que era escuridão receba a luz. Que tudo o que era medo se torne coragem. Que tudo o que era fraqueza se torne força. Que tudo o que era desânimo se torne esperança. Que uma nova temporada comece hoje. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo, sinta a presença de Deus e receba essa renovação com fé. Você não será mais o mesmo depois desta oração. Deus começou algo, e aquilo que Deus começa, Ele termina. O Senhor vai te sustentar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te renovar dia após dia. E antes de encerrarmos, quero pedir algo muito importante. Se esta oração tocou você, se falou com você, se renovou seu coração de alguma forma, deixe agora o seu like. Isso faz toda a diferença. Escreva nos comentários: Deus está renovando minha vida. Isso sela espiritualmente sua fé e edifica outras pessoas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de renovo espiritual. Você pode ser o instrumento para transformar a vida de alguém hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. E que a presença de Deus continue te acompanhando todos os dias. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.